Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado à Associação de Estudantes e particularmente à Mafalda por este convite. É com todo o gosto que eu colaboro convosco e faço esta palestra. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar todos os participantes. Prometo que tentarei ser o mais objetivo possível de maneira a podermos ter algum tempo para conversar. Quero-vos dizer que sobre este assunto não é só um assunto que eu tenho vindo a acompanhar e sobre o qual tenho curiosidade, é também um assunto que tem a ver com uma parte daquilo que eu sou, porque metade de mim é moçambicano, ou seja, eu não sou, isto fica já este disclaimer, não sou um analista distanciado daquilo que se passa em Cabo Delgado, sou um analista bastante interessado e empenhado em que, na verdade, consigamos não só caracterizar bem o que se passa, mas compreender. Eu vou partilhar convosco, que é a melhor maneira de nós fazermos isto, vou partilhar convosco um PowerPoint e a experiência ensina-me que a melhor maneira de fazer isto, e foi assim que eu preparei o PowerPoint, vai ser, como irão ver, basicamente eu ir lendo e explicando aquilo que lá está. Tem mais imagens que palavras. Se calhar não tem mais imagens que palavras, mas tem muitas imagens, portanto, eu penso que vai ter algum interesse do ponto de vista gráfico. Ora bem, então, estão a ver o meu PowerPoint, imagino eu. Sim. Alguém que me responda a dizer sim, por favor? Sim. Ok, perfeito. Sim. Ok, então eu vou começar pelo princípio. E o princípio é este. O título desta sessão que foi proposto é Guerra em Cabo Delgado, qual é a natureza desta guerra e quais as suas implicações. Então eu vou apresentar-vos aquilo que eu penso sobre isto em 5 pontos. O primeiro ponto é sobre que guerra é esta, afinal de contas. Em segundo lugar, para compreendermos melhor o que lá se passa, vou apresentar-vos algumas características demográficas que têm a ver com a língua, com a etnia e com a religião em Cabo Delgado. Em terceiro lugar, vou-vos apresentar a problemática que tem a ver com os recursos naturais, com o tráfico, com as questões de geopolítica e as questões de governação, que estão todas ligadas entre si. Um quarto ponto, uma vez que isto é destinado principalmente a estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova, resolvi colocar este ponto 4, conversar um bocado mais sobre a questão dos deslocados e das vítimas de guerra, e depois vou extrair algumas conclusões para a discussão. Bem, tendo dito isto, este é o mapa de Moçambique. Para quem possa estar a olhar para este mapa, Cabo Delgado está na parte nordeste e esta zona em terra, a cor de rosa, corresponde basicamente, como iremos ver daqui a bocado, à zona onde se tem desencadeado a guerra, em Cabo Delgado. Aquilo que eu vos quero chamar a atenção deste mapa é o seguinte: Moçambique está rodeado de países que foram antigas colónias britânicas, ou seja, Moçambique digamos, um pedaço geográfico com a língua oficial portuguesa, em que todas as etnias que fazem parte da nação moçambicana têm contiguidades nos países vizinhos. Ou seja, nós não temos uma determinada etnia que seja unicamente uma etnia de Moçambique, exceto a etnia Macua, que é bastante importante dizer isto, que representa 30% da população moçambicana. Que guerra é esta, então, afinal de contas? Então, para responder a esta pergunta, eu resolvi apresentar-vos esta resposta em 5 pontos. O primeiro ponto é, do meu ponto de vista, esta guerra, todas as guerras são motivadas, têm um motivo, têm uma razão de ser. Do meu ponto de vista, a guerra é motivada por convicções
ideológicas e civilizacionais, que são assentes em preceitos religiosos sectários e de inspiração salafita. Para ser claro, quando falamos em inspiração salafita, nós estamos a falar dentro do Islão. Existem duas grandes correntes, uma corrente xiita que acredita que a descendência do profeta deveria dirigir a religião islâmica. O país mais conhecido que professa o xiismo é o Irão, mas não é o único. O Iraque também, a maioria da população é xiita, e em alguns outros países a mesma coisa. E o outro grande ramo, que representa cerca de 80% do Islão, são os sunitas. Dentro dos sunitas, a grande maioria são sunitas de rito sufi, ou seja, um rito moderado que procura fazer uma interpretação das escrituras religiosas do profeta e dos seus seguidores, das hadiths, como dizem, de uma maneira que corresponda aos tempos em que as pessoas vivem. E depois existe um rito chamado salafita, que, tal como em todas as religiões, existem ritos salafitas com outros nomes, que são aqueles que fazem a leitura das escrituras de uma maneira literal e retiram conclusões de, neste caso concreto, de há 12 séculos atrás, como se fossem válidas hoje, do ponto de vista de não só preceitos religiosos, mas preceitos de vida em sociedade. Como é que as pessoas já estou a ouvir. Comportar, qual o papel da mulher, etc. Então dizia eu que esta guerra é motivada por convicções ideológicas e civilizacionais assentes em preceitos religiosos sectários de inspiração salafita. Em Moçambique e em Cabo Delgado, os primeiros conflitos que se começaram a notar mais publicamente começam em 2007, mas, digamos, contiveram-se em termos de conflitos muito localizados, digamos, sem mortes, sem decapitações, sem grande violência, do ponto de vista de provocar mortes, entre quem procurava impor ritos deste género exatamente literalista e a grande comunidade islâmica e muçulmana de Moçambique, e neste caso de Cabo Delgado, que é de origem sufi, portanto moderada. Desde 2007, isto ao longo do tempo, foi evoluindo de conflitos pontuais para uma primeira grande ação terrorista em 2017, que foi bastante visível em termos de imprensa internacional, porque envolveu decapitações. E elas foram filmadas e foram espalhadas pelas redes de propaganda do Daesh, ou seja, do Estado Islâmico. Eu já vou voltar aqui para dizer que isto não é Estado Islâmico, mas eles espalharam isto. E desde final de 2019, portanto há cerca de um ano e meio, este conflito, estas ações evoluíram para uma guerra. Evoluíram para uma guerra que é uma guerra contra o Estado, ou seja, contra as estruturas governamentais que existem, as estruturas de poder que existem, de administração que existem, e contra a população. Não é uma guerra civil, não é uma guerra entre uma parte da população contra outra parte da população, não é uma guerra entre etnias, não é uma guerra entre religiões. É uma guerra que tem como objetivo impor estas práticas literalistas do Islão a populações que nunca as praticaram anteriormente. Número 2. Os protagonistas desta guerra da insurgência são maioritariamente moçambicanos, é um facto, apoiados por combatentes estrangeiros experimentados, muitos deles, e que são seguidores da ideologia do Daesh. Daesh, portanto, o tal Estado Islâmico. E têm ligações com seitas que têm objetivos similares em países vizinhos e particularmente a norte. Significa na Tanzânia, no Quênia, na Somália, na República Democrática do Congo, no Uganda e no Sudão. Em terceiro lugar, esta guerra, como eu disse há bocado, não é uma guerra religiosa, não é uma guerra dos católicos ou dos cristãos contra os muçulmanos. Não é uma guerra, digamos, de algumas etnias, como vamos ver, contra outras. Portanto, não é religiosa nem é tribal. E quando muitos jornalistas e analistas designam esta guerra como jihadista ou islamista radical, os muçulmanos consideram isto uma ofensa,
Porquê? Porque a grande maioria dos muçulmanos, não só em Moçambique, mas em guerras parecidas com esta, em várias outras partes do mundo, consideram que estas seitas são apóstatas. Apóstatas significa que são traidoras da causa religiosa do Islã. Por exemplo, a grande maioria dos muçulmanos sunitas e de todos os governos que estão inspirados no sunismo consideram quer o Estado Islâmico, ou seja, o Daesh, quer a Al-Qaeda, como apóstatas, como seitas que devem ser combatidas e como inimigos. Então, denominar esta guerra como uma guerra jihadista, a jihad é o que é hoje para a grande maioria, para a esmagadora maioria dos muçulmanos, não foi historicamente sempre assim, mas hoje é, para a grande maioria dos muçulmanos, a jihad significa uma guerra contra aquilo que é considerado errado dentro de si próprio. Portanto, é muito mais uma luta interior para modificação de comportamentos do que uma guerra estilo cruzados contra exércitos muçulmanos. E, portanto, considerar isto como jihadismo ou islamismo radical é uma ofensa para as pessoas que professam a religião islâmica na sua esmagadora maioria. Em Moçambique, em Cabo Delgado e em todo o mundo. A maioria das vítimas deste tipo de seitas é muçulmana, não é cristã, não é ateia. São basicamente mais de 90% dos mortos, deslocados, etc., por este tipo, não só em Cabo Delgado, mas em várias outras partes da África e não só, também na Ásia, são muçulmanos. Portanto, são pessoas que não aceitam os ritos e as práticas salafitas e, digamos, as práticas civilizacionais que lhes são procuradas ser impostas por estes grupos. Além do mais, isto é mais para aqueles que têm acompanhado este tipo de guerras noutros sítios. Atenção, Moçambique não é o Sahel. O Sahel é aquela zona que fica entre o deserto do Saara e o início da floresta tropical africana. Portanto, que corresponde a uma zona muito grande, talvez maior do que a União Europeia, onde estão diversos estados e onde se tem desenvolvido um conjunto bastante grande de guerras, com alguns nomes conhecidos, como, por exemplo, e que correspondem, digamos, a grupos que declaram a sua afiliação à Al-Qaeda ou declaram a sua afiliação ao Estado Islâmico, mas operam independentemente e financiados, regra geral, por saques que realizam a empresas, a populações e a partir e a redes de contrabando. Um quarto ponto que eu vos queria dizer sobre a natureza desta guerra é que a má governação e a atuação predatória de elites políticas e económicas em Moçambique, que beneficiam, já vamos ver isto, do tráfico de droga, do contrabando e da exploração de recursos naturais, gerou ao longo do tempo, e particularmente nos últimos 25 a 30 anos, ressentimentos e a ausência de expectativas de melhor futuro, que, em tese, são elementos favoráveis ao recrutamento de insurgentes que pretendam fazer confusão ou pretendam fazer guerra. E explica, de alguma maneira, eu não nego isso, explica alguma adesão local. Um quinto ponto, que é um quinto ponto que é pouco falado nas análises que aqueles que nós estamos interessados nisto, pouco ouvimos falar disto nos jornais, nas rádios, na televisão, é que esta guerra em Moçambique, em Cabo Delgado, ganhou notoriedade geopolítica, ou seja, uma notoriedade global. E eu vou-vos explicar porquê. Porque Cabo Delgado fica na parte norte, como iremos ver já pelo mapa, do Canal de Moçambique. E cerca de 30% do tráfego, não tráfico, do tráfego, portanto, de navios tanques que transportam combustível, portanto, gás e petróleo. 30% do tráfego de navios-tanques, em termos mundiais, passa pelo Canal de Moçambique, porque não pode passar pelo Canal de Suez, porque o calado, ou seja, o tamanho e a altura não lhes permitem fazer aquela rota.
E 50% das importações e exportações de 16 países do sul da África, que fazem parte de uma organização chamada SADC, onde Moçambique está e a África do Sul também está e Angola também está, e 50% deste comércio externo passa pelo canal de Moçambique. Por outro lado, tem uma notoriedade geopolítica porque a França, que é um país que tem uma política global, tem forças nucleares e atua militarmente e não só em várias partes do mundo, a França tem interesses na zona do canal de Moçambique, tem posicionamento do ponto de vista, tem ilhas que são francesas e tem capacidade militar naquela zona, particularmente na Ilha Mayotte, que fica perto, a 500 km de Pemba, e na Ilha Réunion, que fica para lá de Madagascar. O canal de Moçambique fica entre Madagascar e Moçambique, como iremos ver daqui a pouco. Além do mais, a exploração dos projetos de gás. Como iremos ver, eu ponho aqui exceto o Coral Sul, se vocês já vão perceber o que é o Coral Sul, vai ficar muito mais dependente das decisões da Cimeira do Clima de Glasgow, que está programada para novembro de 2021, do que da evolução da guerra. E, portanto, é algo que é exógeno, ou seja, a decisão de continuarem ou não continuarem os projetos, ou ser ou não ser realizada a exploração de gás no nordeste de Moçambique, vai depender menos da guerra e de decisões que ultrapassam completamente os protagonistas, quer da guerra, quer os governamentais, ou mesmo as empresas que estão envolvidas na tentativa de exploração de gás. Voltarei a estas questões agora à medida que vos for explicando. Vamos ver algumas características demográficas de Cabo Delgado e de Moçambique. Começamos por Moçambique. Moçambique tem 10 províncias, 11, porque a capital é considerada uma província de per si. Hoje, isto é um censo populacional de 2017, é daí que eu retiro os dados, mas fazendo a extrapolação para 2021, através da taxa de crescimento da população, Moçambique deverá ter não cerca de 28 milhões de habitantes, como está indicado neste mapa, mas deverá ter cerca de 31 milhões de habitantes. Deste total de habitantes estão a amarelo as 3 províncias que estão as 3 no norte, Nampula, Zambésia e Cabo Delgado, onde se situa a grande maioria da população da etnia Makua. E que também existem noutras províncias, particularmente, por exemplo, em Maputo, na cidade da Matola, para quem conhece Moçambique, a cidade da Matola está povoada por centenas de milhares de macuas, existem lá, vivem lá. Mas de qualquer maneira estima-se que a população que fala Makua e desta etnia será cerca de 30% da população moçambicana. Já vamos ver porque é que isto é importante. Em termos de Moçambique ainda, e em termos do censo de 2017 também, os censos são feitos através de perguntas às pessoas, e as pessoas respondem. E então, as respostas podem ser falsas ou verdadeiras conforme o facto das pessoas serem ou não serem falsas ou verdadeiras nas suas respostas. Algumas respostas são objetivas, outras são subjetivas, como por exemplo esta: qual é a tua religião? De qualquer maneira, os que declararam que tinham a religião católica em todo Moçambique correspondem a menos de 30%. Há 10 anos atrás eram cerca de 30% e há 20 anos atrás eram 35%. Portanto, aqueles que declaram ser católicos têm estado a diminuir ao longo do tempo. Cerca de 15% são ziones. O Zion é uma religião que foi, como muitas religiões protestantes, inventada nos Estados Unidos da América no século XIX, exportada nessa altura para a África do Sul, e da África do Sul entra em Moçambique, no sul de Moçambique, onde tem uma presença muito forte. Portanto, é uma religião protestante. E tem-se mantido mais ou menos estável ao longo do tempo. Os evangélicos, que são muito mais recentes em Moçambique, têm subido, são aqueles que têm subido de uma maneira, eu não vou dizer exponencial, mas pelo menos aritmética. Portanto, têm subido bastante ao longo dos últimos tempos. Por exemplo, do último censo para este censo, aumentaram 1/3 os que declararam que são evangélicos, e também correspondem a cerca de 15%. E os anglicanos, que são os protestantes de igrejas mais antigas, vamos dizer assim,
mantém-se mais ou menos no mesmo número, com um bocadinho mais, enfim, são um pouco mais do que aqueles que eram, mas mantém-se abaixo de 2 milhões de crentes. No total, são cerca de 60% dos cristãos em Moçambique. Este número deve estar certo. Aqueles que declararam que eram muçulmanos são cerca de 20%. Porém, o Conselho Islâmico de Moçambique defende, e eu penso que eles têm razão, que os muçulmanos em Moçambique não são 20%, são cerca de 30% dos dados que eles têm. E eles consideram que os 13,9% mais os 20% que responderam sem religião ou outras religiões, metade destes, pelo menos, seriam muçulmanos. Então, embora não esteja provado pelos números, mas é credível que os muçulmanos em Moçambique representem cerca de 30% da população, ou seja, 1/3 da população cristã em Moçambique, na totalidade do país. Vamos agora olhar para Cabo Delgado. Cabo Delgado, no censo populacional, não perguntou às pessoas qual é a tua etnia, perguntou qual é a tua língua, mas nós, através das línguas faladas, podemos inferir mais ou menos quais são as etnias a que as pessoas pertencem. E se nós olharmos para este quadro, o prefixo ki ou xi significa língua, mas o maior gráfico, em que o total é o azul, hoje deverá ter cerca de 70%, são macuas. E depois temos a população que está muito concentrada na zona de guerra, no nordeste de Cabo Delgado, que são os chamados Moanis. Aí está escrito Kimoani, que significa língua Moani, ou então os Kiswahili, ou seja, os falantes de Swahili. Devem ser mais do que isto, alguns que diz desconhecido e alguns que dizem falar português são Moanis e falam Swahili, mas seguramente não, muito provavelmente os Moanis e falantes de Swahili andarão à volta de 10% da população de Cabo Delgado. E um terceiro aspecto que me parece muito importante, porque tem a ver com o imaginário português, que vem desde a guerra colonial e que vem do relacionamento entre Portugal e Moçambique. Os Macondes, que são considerados, quer dizer, foram um dos esteios da luta armada de libertação nacional. Os Macondes, em Cabo Delgado, interessantemente, os dados do censo populacional mostram que em Cabo Delgado os Macondes são menos de 5% da população. E qual é a população de Cabo Delgado? São 2.500.000 habitantes. Portanto, é de facto uma etnia historicamente conhecida, digamos, particularmente os portugueses, existe também na Tanzânia, mas são considerados, digamos, uma etnia bastante guerreira, bastante unida e que atua um bocado em bloco. Portanto, basicamente, em conclusão, a maioria da população de Cabo Delgado é macua. E na zona de guerra são os macuas e os moanis e falantes de Swahili que estão mais presentes. Se nós olharmos para a religião, o Censo Populacional de 2017 não publicou estes dados. Portanto, eu tive que recuar até ao Censo Populacional anterior, de 2007, mas meramente para vos dizer que estão a amarelo dos 17 distritos, já vamos ver onde é que eles estão, estes 4 distritos, Moeda, Moindume, Namuni e Nangate, estão no Nordeste, estão em zona de guerra, têm uma população importante católica, mas, vamos dizer assim, o essencial da população de Cabo Delgado, e mesmo na zona Nordeste, como iremos ver, é muçulmano. Então, a súmula de dados demográficos e religiosos foi aquilo que eu vos estive a dizer. A população de Moçambique deverá ter cerca de 31 milhões de habitantes, 30% dos quais macuas, concentrados a norte, mas presentes noutras províncias, particularmente em Maputo. A população de Cabo Delgado rondará 2,5 milhões de habitantes hoje. Extrapolando a composição étnica a partir da linguística, o que é que se verifica? Mais de 70% serão macuas, no centro-sul de Cabo Delgado, em Palma, que fica na parte mais nordeste de Cabo Delgado, e nas ilhas, porque Cabo Delgado está cheia de ilhas. Menos de 10% serão moanis, concentrados ao longo da costa, que existem também no sul da Tanzânia, e os falantes de Swahili. Swahili é o quê? O Swahili é um crioulo que basicamente é um cruzamento do árabe com o banto, com as línguas banto.
Portanto, estes moanis estão concentrados na costa, como iremos ver, Palma, Macomia, Mocimboa da Praia, Kiçanga e Ilhas, e menos de 5% são macontes, mais concentrados em Moeda, Muidumbe e Nangada. O mapa religioso de Moçambique aponta para cerca, eu já vos disse isto, não vou repetir, o mapa religioso de Cabo Delgado é inverso. Portanto, a população nas zonas de guerra é maioritariamente muçulmana e de língua macua, moani e swahili. Estas são as principais vítimas e também os principais protagonistas do conflito. Agora, qual é o papel dos recursos naturais, do tráfico, da geopolítica e da governação nesta guerra? Vamos fazer aquela pergunta habitual: por onde é que circula o dinheiro? E por onde é que circula o dinheiro? Primeiro, existia secularmente um tráfico de recursos naturais, de lenha e madeira, do norte de Moçambique para o sul da Tanzânia, que era normalmente transportado por comerciantes ou mesmo pela população. Portanto, isto, digamos, era um contrabando, entre aspas, popular. Tem pouco a ver com a degradação das estruturas do Estado e seguramente não tem nada a ver com a guerra e com o conflito que lá existe. Mas mais recentemente, nós temos, para além da exploração e da produção de rubis, que é deste século, em Montepuez, numa dos distritos de Cabo Delgado, e também no Niassa. Para além disso, existe contrabando de rubis, de madeiras preciosas, de marfim, portanto retirado dos animais, elefantes, rinocerontes e hipopótamos, e são contrabandeados muito recentemente, muito mais recentemente, estamos a falar já deste século, partes de leões e pangolins, particularmente a província. Passam por Cabo Delgado, mas vêm do Niassa, que é a província mais despovoada de Moçambique. E vão para onde? Vão para a Ásia. E todo este tráfico de madeiras preciosas, de marfim, partes de leão, de pangolim, uma parte do contrabando de rubis, não todo ele, é controlado por máfias chinesas e vietnamitas já neste século. Não pelo governo chinês, nem pelo governo vietnamita. Aliás, quando estes mafiosos são apanhados, eles são mortos. Portanto, são julgados e são mortos nestes países. Portanto, não confundamos. Em segundo lugar, portanto, o dinheiro circula um pouco por este tráfico de recursos naturais. Em segundo lugar, e mais importante, circula pelo tráfico de drogas. E que drogas são estas? Em primeiro lugar, heroína, que vem do Afeganistão via Paquistão. O Paquistão faz fronteira com o Oceano Índico e faz fronteira com o Afeganistão. E então, a partir de uma província do Paquistão que se chama Baluchistão, descem em pequenas barcaças ao longo de toda a costa oriental de Moçambique tráfico de heroína, que interessantemente nos últimos tempos começou a vir sob a forma de comprimidos. Não que as pessoas tomem comprimidos, mas passam como sendo comprimidos quando na prática depois se abrem os comprimidos e se utiliza a heroína tal como ela costuma ser utilizada, ou seja, snifando ou injetando. E este tráfico, desde 1995, é estimado por fontes da Polícia Internacional, da Interpol, e pelos Observatórios das Nações Unidas, em cerca de 100 milhões de dólares por ano que ficam em mãos locais. Este tráfico são bilhões e bilhões de dólares. Mas a estimativa é que cerca de 100 milhões por ano deste tráfico fica em mãos locais, em comerciantes locais e para pagar luvas a membros das autoridades. Mais recentemente, particularmente na década passada, começou a haver também um tráfico de cocaína que provém da Colômbia para o Brasil e depois do Brasil começou a vir para Maputo, Joanesburgo e Durban. E a partir daqui, parte fica na África do Sul e outra parte segue por terra em direção ao norte do país, Cabo Delgado, Pemba, que é a capital de Cabo Delgado, e depois segue para a Tanzânia, Zanzibar, que é uma ilha, uma grande ilha ao largo da Tanzânia, e para a capital da Tanzânia, Dar es Salaam, e a partir daí avança por avião também da capital do Malawi, Lilongwe, para a Europa. Portanto, uma parte da cocaína que chega à Europa já não vem pelo Atlântico, já começa a vir também pelo Índico a partir da segunda metade
desta década. Não existem estimativas de qual a quantidade de dinheiro que fica em Moçambique para pagar aos cúmplices locais. Portanto, eu não pus aqui essa estimativa porque não a tenho. E mais recentemente começou a haver, pela costa do Oceano Índico e passando por Cabo Delgado também, o tráfico de metanfetaminas, que neste momento, em 2021, é o mais importante de todos. É mais importante que o de heroína, é mais importante que o de cocaína. E estas metanfetaminas têm um elemento muito interessante. Todo este tráfico, neste momento, está controlado por máfias chinesas. Esteve controlado por outras máfias, mas os chineses acabaram por dominar isto, os chineses, máfias chinesas. O tráfico de metanfetaminas tem uma particularidade muito interessante, é que a composição das metanfetaminas que chegam ou que transitam pelo corredor do Canal de Moçambique e pelo interior de Moçambique, Malawi e depois Tanzânia, em direção a vários sítios, vem da África do Sul. E vem da África do Sul através de quê? De um tráfico primordial, que é o tráfico de uma concha que se chama abalone, que tem um nome em português. Nós não conhecemos, regra geral, essas conchas, come-se. O maior viveiro de abalones do mundo está numa grande zona, não perto de Moçambique, mas na zona do Cabo, portanto na confluência entre o Índico e o Atlântico. Começou por ser controlado por bandos criminosos sul-africanos, mas depois os máfias chinesas tomaram conta também do negócio. Eu posso-vos dizer que a polícia estima que em 2020 houve negócios que ultrapassaram 2 bilhões de dólares em compra de abalones. Portanto, e o que é que acontece? Esta concha é usada para a produção de metanfetaminas, que depois regressam à África do Sul e da África do Sul são distribuídas principalmente para a Austrália e Nova Zelândia. Neste momento, a principal droga em circulação na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia são metanfetaminas, que começam a pouco e pouco a chegar também a países europeus e aos Estados Unidos da América. Portanto, este ponto 1 do tráfico de recursos naturais e do tráfico de drogas revela uma fragilidade do Estado moçambicano, revela a cumplicidade de comerciantes e de autoridades locais e de redes regionais e globais. Em terceiro lugar, por onde circula o dinheiro? Pela exploração de rubis. Os rubis de Monte Puez, que estão no noroeste de Cabo Delgado, são considerados os rubis de maior qualidade do mundo. Portanto, Moçambique neste momento é o país número 1 do ponto de vista da qualidade de rubis que são vendidos. As minas pertencem a um conglomerado internacional com sócios moçambicanos, mas quando eu estou a falar de tráfico aqui, estou a falar dos garimpeiros ou daqueles que se apropriam, entre aspas, ilegalmente de rubis e depois os fazem chegar de diversas maneiras aos seus compradores. Esta exploração de rubis decorre em Monte Puez, fora da atual área de conflitos, e a sua associação à guerra é indireta, mas existe. Porquê? Porque alguns dos garimpeiros que foram expulsos do garimpo, e muitos deles eram estrangeiros, não eram moçambicanos, eram congoleses, eram tanzanianos, eram quenianos, etc., parte destes vai se juntar à insurgência moçambicana como combatentes e em ressentimento com o facto de terem sido expulsos, e moçambicanos também. Número 4, por onde circulou o dinheiro? Pelos projetos de gás natural. O gás não saiu ainda uma gota de gás, porque não estão sequer construídas as infraestruturas para isso. Porém, as concessões de gás e os contratos de construção que foram feitas com dezenas de empresas internacionais e algumas delas moçambicanas, detidas pelas elites moçambicanas, esse negócio sim, já tinha começado há cerca de 10 anos e movimenta muito dinheiro. Estes projetos de gás natural, para já, pagavam, porque neste momento pararam todos, concessões e compravam serviços locais e internacionais. O campo mais avançado, que é o campo que pertence à empresa Total, francesa, localizada em terra, na área de guerra,
aumentou o ataque que foi feito, que tentou ser feito a esse campo, que não teve resultado, mas depois o ataque que foi feito à cidade de Palma, onde estavam mais de 1000 trabalhadores especializados do complexo da Afungi, que é assim que se chama, aumentou de uma maneira muito grande a visibilidade internacional do conflito. Portanto, os pontos 1, 2, 3 e 4 não são de per si fatores iniciadores da guerra, mas contribuem para a sua visibilidade e, de certa maneira, entrecruzam-se com ela. E agora vamos começar a ver mapas. As rotas, se olharem para este mapa, vocês têm no mapa do lado esquerdo as rotas de tráfico de droga. Tem a vermelho a heroína e as metanfetaminas que vêm da zona do Paquistão, Afeganistão e avançam ao longo de toda a costa oriental africana até Pemba e daqui seguem por avião, já não seguiam por avião para Dar es Salaam, para Lilongwe e para Zanzibar. Dar es Salaam é a capital da Tanzânia. E, por outro lado, também vêem a seta a preto. A seta a preto é uma seta que tem a ver com o trajeto por terra que a cocaína costuma fazer, para depois chegar. Portanto, isto são, no fundo, é como lavar dinheiro. As coisas estão a passar por Moçambique não para ficarem em Moçambique, mas porque Moçambique é um Estado fragilizado, porque existem cumplicidades que foram compradas e porque é fácil fazer transitar de Moçambique para outros países e dos aeroportos ou dos portos desses países para os grandes mercados de consumo. Ou seja, para a Europa, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para os Estados Unidos da América e para a própria África do Sul. Do lado direito é um mapa um bocado mais complicado, mais complexo, que mostra, quer dizer, rotas de tráfego e um bocado as ligações regionais de Moçambique com a Tanzânia e com o Malawi e com todas estas redes internacionais que representam o maior negócio que existe em toda a costa oriental africana. É o negócio das drogas. Não é o comércio, seja do que for, não é o gás, não é o petróleo, não são os rubis. Não é a importação e exportação de mercadorias, é a droga. O crime, neste momento, é o principal negócio que está a fragilizar cada vez mais Estados como o Estado moçambicano. O resto eu já vos disse. Um último ponto que é importante é o seguinte: desde o ataque a Palma, mas desde o início deste ano, 2021, e portanto Palma está aqui, não sei se vê a minha setinha, mas está exatamente no nordeste de Cabo Delgado. Os traficantes que utilizavam Pemba, que é o melhor porto de Cabo Delgado nessa altura, como um ponto de entrada e saída da droga de navios contentores, os traficantes movimentaram-se de Pemba para Nacala. Nacala, portanto, fica aqui nesta zona, não sei se vêem a zona, no segundo mapa está lá escrito Nacala e Nampula. Portanto, isto já está na província de Nampula. Ou seja, houve uma mudança dos traficantes da zona de Cabo Delgado para a zona de Nampula e uma ligação mais forte com o Malawi, como resultado da guerra. Porquê? Porque os traficantes não estão interessados na guerra, eles estão interessados em Estados frágeis e em elites locais, quanto mais locais melhor, que estejam compradas com o dinheiro dele para deixarem movimentar e fazerem vista grossa, vamos dizer assim, aos navios contentores ou às cargas aéreas ou terrestres que passem pelas rotas por onde esta droga passa. E então, os traficantes não estão interessados em guerra, porque o que acontece neste tipo de guerras é que os traficantes acabam por ser taxados pelos insurgentes. Ou seja, uma das fontes das pessoas que fazem estes tipos de guerras localizadas são os criminosos, ou seja, aqueles que lucravam mais com os negócios existentes. De que maneira? Pagas-me uma taxa e eu não te faço mal e deixo de continuar a fazer o negócio. Então eles movimentaram-se mais para isso. Isto é uma prova, do meu ponto de vista, de que o tráfico de droga não é iniciador do conflito, não é iniciador da guerra, mas é um fator que explica a fragilidade do Estado moçambicano para conseguir responder militarmente e politicamente àquilo que se está a passar em Cabo Delgado. O mapa seguinte tem a ver com aquilo que eu vos expliquei, o Canal de Moçambique. O Canal de Moçambique, podem estar a ver neste mapa,
tem de um lado Moçambique, do outro lado Madagascar. E o Mozambique, isto está em inglês, o Mozambique Channel, essas linhas azul são linhas reclamadas como território francês. Porquê? Porque tem ilhas que pertencem à França, começando de sul para norte, a Ilha Europa, as Baças da Índia, João da Nova, a Ilha Maiote e as Ilhas Gloriosas ou Preciosas, como nós costumamos dizer em português. A partir digamos, da propriedade destas ilhas, a França reclama território marítimo. Isto não é de agora, não é desde que começou a guerra, mas assumiu uma visibilidade grande e, digamos, existe uma contestação sobre a propriedade disto entre Madagascar, Moçambique, enfim, não se manifesta muito, e a França. Como eu já disse há bocado, pelo canal de Moçambique passa 30% do tráfego mundial de navios petroleiros e de gás. São 5.000 navios por ano. Eram. Ainda são. Continuam a ser. Para além de cerca de 50% do tráfego marítimo de bens dos países da SADC, importações e exportações. Entre outros motivos, isto também explica porque é que o canal de Moçambique é estratégico para a África do Sul. Porquê? Porque a África do Sul sozinha tem uma economia maior do que os outros 15 países da SADC. Ou seja, o essencial das importações e exportações que passam pelo canal de Moçambique e que têm a ver com os países do sul da África são importações e exportações da África do Sul. Portanto, a segurança do canal e a liberdade de circulação do canal são vitais para o funcionamento da economia sul-africana. Por este canal de Moçambique, e esta é outra das razões que também explica a importância estratégica do canal de Moçambique, passam os maiores cardumes migratórios de atum do planeta. E neste canal existe uma das mais pristinas. Pristinas significa puras, barreiras de coral do mundo. Portanto, são bens públicos globais, que cada vez existe maior visibilidade para isto. Antes passava um bocado despercebido. Neste momento torna-se muito mais visível a importância que este canal tem para o resto da humanidade e, portanto, é um problema geopolítico e geoeconómico, é um problema estratégico. A França, já vos falei da França. Agora uma questão muito interessante. Em resultado das ações de guerra em Cabo Delgado e da instabilidade que isto gerou, a Lloyd's é a maior companhia de seguros marítimos do mundo. E quando a Lloyd's decreta, as outras seguem. A Lloyd's decretou há poucos dias, foi este mês, tarifas mais elevadas para a navegação até 50 milhas da costa de Cabo Delgado. Isto significa que os navios que passam por lá e se aproximam da costa até 50 milhas pagam seguros superiores e, portanto, todos os bens que transportam, neste caso, os bens que transportam para serem descarregados em portos em Cabo Delgado, até ao Rio Lúrio, não está aí apontado, portanto eu não vos posso dizer onde é que fica, mas tornam-se muito mais caros e, portanto, isto é um elemento que também contribui para a maior visibilidade internacional e para a importância geopolítica do canal de Moçambique e de Moçambique ele próprio. O gás. O gás é uma história... Eu vou-vos dizer o seguinte. É tão fácil dizer assim. Há guerra em Cabo Delgado? Então, se há guerra em Cabo Delgado, a culpa é do gás. Qual que? Completamente falso. Total e completamente falso, factualmente. O que acontece é exatamente o contrário. A exploração do gás tornou-se, ou a não exploração, a não continuidade dos projetos de gás tornaram-se uma consequência da guerra. Foi exatamente ao contrário. Nem a Total, nem a ExxonMobil, nem a Eni, nem as outras empresas que estão envolvidas em projetos em que só dois deles é que se desencadearam, um para o outro continua, não estão interessados em guerra. Porquê? Porque já conseguiram do governo moçambicano aquilo que queriam, que era a concessão, através de entregas, portanto, de determinada quantidade de dinheiro. E quando as empresas de gás ou de petróleo decidem avançar, isto chama-se Final Investment Decision, decisão final de investimento, isto significa que essas empresas já determinaram a 10 anos de distância, pelo menos, compradores. Ou seja, têm a certeza que vai haver compradores para a totalidade da produção de gás que vai ser feita. Antes da guerra começar, estimava-se que entre 2023 e 2024, os 3 projetos de gás que estão aí mostrados com 3 estrelas,
O Moçambique LNG, se vocês virem que fica mais acima em terra, mais abaixo em terra, o Rovuma LNG significa Liquefied Natural Gas, portanto, gás natural líquido. O Rovuma LNG Project, que fica mais abaixo. O Moçambique LNG é onde está a Total. O Rovuma LNG Project não começou nada lá, só tem a concessão da ExxonMobil com parceiros. E este outro que fica no mar, esta estrelinha que fica no mar, numa coisa que diz área 4, que diz Coral South Floating Liquefied Natural Gas. Portanto, gás natural líquido, liquefeito, mas floating. Porquê? Porque a fábrica vai ser construída no mar. Se nós juntarmos a quantidade de milhões de toneladas de gás líquido que se estimava produzir, vamos dizer assim, nestes 3 projetos, a totalidade seria de 30 milhões de toneladas de gás natural líquido por ano. Para vos dar uma ideia, isto tornava Moçambique no 2º país do mundo maior produtor de gás natural líquido depois do Catar. Se isto acontecesse, tivesse acontecido em 2024. O que leva a que haja vários analistas que digam que o Catar, que é um país do Médio Oriente, está, no fundo, por trás do apoio financeiro aos grupos de insurgentes. A única coisa que eu vos posso dizer é o seguinte: em primeiro lugar, não há nenhum facto que comprove isto. Em segundo lugar, estou absolutamente convencido que o governo do Catar está bastante contente com o facto dos projetos do gás natural liquefeito moçambicano terem ficado paralisados, porque isto significou que eles têm mais tempo para fazerem aquilo que estão a fazer neste momento, que é a construir novas fábricas de gás natural líquido e a definir novos contratos com aqueles que iam ser os principais compradores do gás que vinha aqui desta zona do Canal de Moçambique. Aqui está, neste mapa, está definido aquilo que eu vou dizer a seguir, que é o seguinte: a área 1, portanto, a área 1 é a área mais perto de terra. Na área 1 existe um projeto que é o projeto da Total, que se chama Moçambique LNG e que está suspenso após o ataque a Palma, que é a capital do distrito de Palma, onde está a Afungi. A Afungi é o sítio onde está o campo da Total, vamos dizer assim, e a Total já decidiu investir 20 mil milhões de dólares. Isto significa o maior investimento privado, porque a Total é privada, em África, de longe. E o Final Investment Decision, antes da guerra atingir Palma, estava seguro. Hoje deixou de estar. A Total Control é proprietária de 26,5% deste projeto e tem como parceiros a japonesa Mitsui & Company, que é mais uma construtora, a chinesa ONGC, que tem 10%, a moçambicana é a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, tem 15%, a tailandesa, que é a proprietária hoje da Partex Oil and Gas, que é pública, chama-se Exploration and Production. PTT é o nome da casa-mãe, Exploration and Production. A Bharat Petroleum e a Biz Rovuma Energy Company são indianas e são públicas. E têm 10%, cada uma, portanto, da propriedade, vamos dizer assim, deste projeto. Na área 4, que é aquela parte que fica mais longe de terra, onde estão os campos de gás, existem 2 projetos. Um deles que seria que daria origem a uma fábrica em terra, liderada pela ExxonMobil, que não está nada feito, porque a ExxonMobil não tomou o chamado Final Investment Decision que a Total já tinha tomado, está sempre a adiar isto, não por razões que tenham a ver com Moçambique, não por razões que tenham a ver com a guerra. Aliás, vamos desmistificar aqui um ponto. A Total não saiu da Afungi por causa da guerra. E sabem porquê? Por uma razão muito simples. Porque a Total tem toda a capacidade de contratar um batalhão de forças especiais para defenderem o perímetro da Afungi e fazer aquilo que se faz quando existe exatamente a exploração de determinados recursos
naturais que estão fixos em termos de território, que é a defesa do perímetro. A Total paralisou os seus, o projeto que tem em Moçambique, no norte de Moçambique, porque o negócio do gás neste momento está periclitante, mas já lá vamos. Mas, portanto, a ExxonMobil tem outro projeto que fica em terra, aliás, o maior deles, e depois um consórcio liderado pela Eni, italiana, que não, eles são italianos, eles não precisam dizer que já fizeram Final Investment Decision, eles por simplesmente começaram a trabalhar, têm neste momento a plataforma quase feita e estão a preparar-se para começar a produzir os 3 milhões de toneladas de gás natural líquido que se propuseram produzir a partir de 2023, porque estão muito longe da área de guerra e os trabalhos não pararam, no caso da Eni e dos seus associados. Nesta área 4, depois há uma outra construção financeira em que 70% dos direitos de extração e exploração desta área são de uma outra companhia, mas mais uma vez o principal financiador é a ExxonMobil, e aí entram outras companhias, entre as quais a Eni outra vez, que tem a tal Coral South, nesta área sul, tem um projeto, e portanto lidera a construção daquele projeto e a propriedade daquele projeto, e também receberá 40% de todo o gás que se extrair daquela zona. A companhia, esta CNPC é chinesa, tem 20% dos direitos de extração e depois 10% cada um para a Galp, que aliás, para a vossa informação, a Galp é uma empresa multinacional privada. Só 7% da Galp pertence ao Estado português, que não tem golden share, ou seja, não manda na Galp. Obviamente, sendo uma empresa de bandeira, defende os interesses da Galp, mas a Galp é privada, pertence principalmente ao Grupo Amorim e a outros financiadores, em mais de 30% ao Grupo Amorim, o que quer dizer à Isabel dos Santos. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos é moçambicana, é pública, e a Cogás é a empresa pública de produção de petróleo e gás da Coreia do Sul. E, portanto, existem 12 concessionárias do gás de Moçambique desde 2010 até hoje, das quais 7 são públicas, 5 são maioritária ou totalmente privadas. 3 destas 5 têm um controle muito grande dos respectivos governos, que é a questão da Eni, por parte do governo italiano, que tem uma golden share, da Total. O governo francês não tem uma golden share, mas manda na Total, e a Galp, em que Portugal não manda na Galp, mas está interessada em que a bandeira da Galp esteja lá. Portanto, são 10 países de bandeira destas companhias e vocês veem os países que estão aí: França, Itália, Índia, China, Coreia do Sul, Tailândia, Estados Unidos da América, o ExxonMobil, Portugal, Japão e Moçambique. O mapa seguinte que eu vos vou mostrar tem a ver com a Tanzânia. A Tanzânia é o vizinho mais estratégico que Moçambique tem, particularmente por causa da questão da guerra. É neste sentido. A Tanzânia é mais estratégica do que a França, do que os Estados Unidos da América, do que a África do Sul, do que Portugal, seja lá de quem for. E porquê é que a Tanzânia é muito mais estratégica que qualquer outro país? Vejamos, a Tanzânia, estes dois mapas que estão aqui, o mapa do lado esquerdo mostra-vos, olhem para o lado esquerdo, onde diz Uganda, onde diz Lago Alberto. Tem aí 2 traços, um para cima e outro para baixo. A parte de cima pertence à Total, a parte de baixo pertence a uma das empresas estatais chinesas, que têm a propriedade da exploração e extração de petróleo do Lago Alberto, que fica no Uganda, que é um petróleo espesso. E existe um projeto de construção deste enorme oleoduto que tem 2.300 quilómetros de comprimento, que não começou ainda a ser construído, mas cujo contrato foi assinado. Eu pessoalmente acho que não vai ser construído, mas de qualquer maneira o contrato está assinado entre o Uganda, a Tanzânia, a Total e a empresa chinesa para a construção deste oleoduto que vai até o porto de Tanga, no norte de Tanzânia, perto da fronteira com o Quénia, e que era o projeto preferido do antigo presidente da Tanzânia, que entretanto morreu este ano já de Covid e foi substituída pela sua vice-presidente, que neste momento é presidente do país. E por outro lado, mais importante do que isso, é aquilo que eu vos vou mostrar no lado direito, que é isto, que é Lindi. Lindi, portanto, este traço preto que vocês veem aqui é a parte norte da província de Cabo Delgado. Portanto, os depósitos de gás de Lindi, que ficam numa província que se chama Mtwara, aliás, uma cidade que se chama Mtwara, ficam perto de
à Fungi, portanto ficam perto do gás natural, e é natural, porque os depósitos de gás que estão no mar estão indicados do lado direito, estão indicados também quais são as empresas que são concessionárias destes depósitos de gás. Portanto, nós temos basicamente a Shell, a Equinor chamava-se Statoil, é a empresa norueguesa de gás, e a ExxonMobil. A Medco Energy é uma empresa que é francesa, aliás, peço desculpa, é inglesa, e que comprou a chamada BP Energy. E então, este Lindi também os projetos estão a ser firmados, o governo tanzaniano está a tentar que a Shell e a Equinor, ou seja, os noruegueses e os franceses, assegurem a exploração de gás para construírem a fábrica de gás natural liquefeito em Lindi e, portanto, aparentemente, o governo tanzaniano fica satisfeito, tal como o governo do Catar ficou satisfeito, seguramente, com o facto de ter havido uma suspensão dos trabalhos do gás natural no nordeste de Moçambique. Porquê? Porque significa mais clientes para as 10 milhões de toneladas ano que estão previstas para esta fábrica de gás natural liquefeito de Lindi, que contrasta com os 30 milhões que estavam previstos para Moçambique. Eu não acredito que haja uma parte, digamos, de governantes tanzanianos que poderão estar satisfeitos com o que se passa, mas aqueles que pensam estrategicamente no país não podem estar satisfeitos. E não podem estar satisfeitos porquê? Porque este tipo de guerra que está acontecendo no nordeste de Cabo Delgado só não aconteceu na Tanzânia, porque a Tanzânia tem forças armadas e uma contra-inteligência militar e de segurança muito superiores a Moçambique. Porque houve várias tentativas de iniciar guerras a partir de quê? A partir de extremistas radicais do mesmo género dos que existem em Moçambique, que começaram a operar da Somália para o Quênia, no norte do Quênia, foram aniquilados fisicamente pelo exército queniano, e aqueles que conseguiram escapar fugiram para a Tanzânia, foram perseguidos pelo exército tanzaniano. Em 2012 houve guerra na zona de Tanga, que é aquela parte norte onde iria ter o oleoduto, depois na zona centro, numa província que se chama Moapi, e depois na zona de Metuara aconteceram conflitos armados em 2017, exatamente o mesmo ano em que houve as primeiras decapitações em Moçambique. Portanto, a ligação entre os insurgentes no nordeste de Moçambique e os insurgentes que estão adormecidos mais ou menos nesta altura no sul da Tanzânia é bastante grande. E o governo da Tanzânia, a única coisa que tem que se preocupar é com tentar acabar o mais depressa possível, ou tentar ajudar a acabar o mais depressa possível com a insurgência em Cabo Delgado, sob perigo de ela desencadear, digamos, consequências negativas para a Tanzânia. O problema é que os dois governos se dão mal. E, diplomaticamente, os amigos de ambos os países deveriam fazer um esforço para que eles se entendessem. E isto é absolutamente paradoxal, porque a Tanzânia foi o país que mais apoiou a Frelimo durante a luta armada de libertação nacional, e as relações entre os dois países foram ótimas, até à descoberta, aqui sim, até à descoberta do gás natural líquido na costa do Oceano Índico. Sobre deslocados e vítimas de guerra, para vocês que são, para aqueles que são estudantes da Faculdade de Ciências Médicas, isto é um desenho do lado esquerdo, sozinho, do que é a província de Cabo Delgado. A castanho é população maioritariamente macua, a azul mais carregado é a população maioritariamente maconde, mas em pequenos números, e a zona mais a cinzento é a população maioritariamente moani. O que nós verificamos é que, se vocês olharem para o lado esquerdo e olharem agora para o lado direito, vocês têm do lado direito, em abril de 2021, quais eram as zonas afetadas pela guerra. E as zonas afetadas pela guerra estão nestes distritos do Nordeste, que são principalmente habitados, como eu disse no início, por muçulmanos, do ponto de vista religioso, e por macuas, moanis e falantes de Swahili e alguns macondes. Mas quando os insurgentes tentaram entrar em Muidumbe conseguem entrar, portanto Muidumbe fica ao pé de Moeda, também tem macondes, mas a maior parte da população de Muidumbe, quer dizer, em primeiro lugar, são poucos. E depois
a quantidade de macuas desde 2017 até agora que começaram a localizar em Muidumbe é muito maior do que essa bolinha em cima apresenta. Do ponto de vista de emergência humanitária, existem mais de 700 mil pessoas deslocadas da região Nordeste, entre 2 milhões e 500 mil pessoas, em consequência da guerra. Além disso, as agências humanitárias das Nações Unidas, em relatório de abril deste ano, estimam que mais de 1,2 milhões de pessoas carecem de apoio médico em Cabo Delgado, do total de 2 milhões e 500 mil. Porquê? Porque 132 unidades de saúde da província, que representavam cerca de 1/3 das unidades de saúde, encerraram ou foram danificadas ou foram destruídas. E aumentando, portanto, as necessidades médicas da população, quer para vacinação, quer para tratamento do HIV-Sida, quer para tratamento da malária e tuberculose, e dificultando o apoio à população deslocada e de acolhimento. Porquê? Porque as pessoas vêm e depois vão ser acolhidas por pessoas que elas próprias são pobres e acabam por, digamos, as condições em que vivem originar surtos, como diz aí na ponte final, de cólera. E pronto, estão aqui alguns dados. Entre janeiro e abril de 2021 houve 3.400 casos de cólera. Em todo o ano de 2020 houve menos casos de cólera na zona de Cabo Delgado. E depois, entre Cabo Delgado e Pemba, digamos, os refugiados, os deslocados, peço desculpa, da zona de guerra, a grande maioria está na zona do sul e do sudoeste da província de Cabo Delgado, mas alguns deles estão em Niassa, que fica ao lado de Cabo Delgado, e estão na província de Nampula, que fica a sul. No total, ultrapassarão 700 mil deslocados. Ninguém sabe qual é o número certo neste momento. A única coisa que eu vos posso dizer, é o que eu vou dizer agora aqui nas conclusões, é que 700 mil deslocados de guerra significa o quê? Significa que, não obstante a falta de informações fidedignas, isto significa que a população ainda existente nos 5 distritos mais afetados pela guerra, que são os distritos que estavam em amarelo no mapa anterior, Mocimboa da Praia, Muidumbe, Macomia, Nangada e Palma, estarão hoje não mais do que 50 a 100 mil pessoas. E estas 50 a 100 mil pessoas estão concentradas em 3 ou 4 sítios. Estão concentrados nas sedes dos distritos, com exceção de Mocimboa da Praia, que está ocupada pelos insurgentes, e portanto a população fugiu toda de lá. Em Quitanda. Quitanda é uma vila que fica ao pé de Afungi, ou seja, ao pé do complexo de Total, e está protegida por 2 batalhões das Forças Armadas moçambicanas, portanto existe lá população, e em algumas das ilhas que são bastante comuns, da chamada Arquipélago das Quirimbas e a Ilha do Ibo, ao longo da costa de Cabo Delgado. Os insurgentes comportam-se como uma força de ocupação. São cerca de 2 a 3 mil. Neste momento, todas as fontes internacionais, ninguém sabe quantos são, mas estimam que sejam entre 2 a 3 mil combatentes. Eu não faço a mínima ideia se este número está certo, se está errado. Os insurgentes, isto eu sei, que se comportam como uma força de ocupação, porque isso são as narrativas que vêm do local, não é a narrativa do governo moçambicano. É a narrativa das agências das Nações Unidas, das ONGs e da população local, que está organizada numa rede tem uma página de redes sociais que está na net. E se vocês procurarem por Pineapple News, vão encontrar. E onde contam o dia-a-dia daquilo que se está a passar. E o dia-a-dia que se está a passar não deixa dúvida absolutamente nenhuma a 2 factos que eu vou citar nesta parte das conclusões. Um deles é que os insurgentes estão a ocupar como uma força de ocupação. Não têm uma estratégia consistente de captação de apoio popular, têm em alguns casos, houve alguns casos em que rebentaram com os caixas multibancos, em algumas vilas onde estiveram 2 ou 3 dias, na vila de cima da praia onde estavam, rebentam com as caixas multibanco e distribuem o dinheiro para a população. E então tiram depois fotografias, e essas fotografias são espalhadas pelas redes de propaganda do Daesh. Atenção, o Daesh não está a comandar a guerra em Cabo Delgado, porém está muito contente com aquilo que se passa, e não está a comandar por uma razão muito simples, porque este tipo de grupos terroristas não são comandados centralmente, porque isso permitiria, digamos, que a contra-inteligência descobrisse onde estão os mandantes, vamos dizer assim. São grupos completamente autónomos, o que não quer dizer que eles não tenham declarado a sua filiação, ou seja, a sua simpatia pelo Estado Islâmico, e não quer dizer que em 2019 o Estado Islâmico não tenha dito, sim senhor,
eles são nosso grupo, não são nada um grupo deles, portanto, isto tem uma base muito local, embora com componentes e com ingredientes muito ligados à ideologia do Daesh. E então, a estratégia não tem uma estratégia consistente de captação de apoio popular, recrutam novos membros à força. Em todo este tipo de guerras isto acontece, com captura de jovens e crianças. Neste momento existem crianças, soldados, no nordeste de Cabo Delgado, algumas delas capturadas pelas Forças Armadas, ou que fugiram, ou que foram acolhidas por organizações não governamentais ou pela população, e aos quais se juntam insurgentes, aos quais se juntam voluntários provenientes de redes que se estendem até Nampula e Nacala. Isto é um ponto muito importante. Nampula e Nacala têm redes de apoio àquilo que está a passar no nordeste de Cabo Delgado, isto desde o princípio que é dito pelos analistas da situação, e também por combatentes estrangeiros, maioritariamente tanzanianos. Em terceiro lugar, as Forças Armadas governamentais têm sido ineficazes. Peço desculpa. Estão desmotivadas e mal preparadas. Também em resultado da sua marginalização, da marginalização a que foram votadas pelos governos moçambicanos, todos eles, desde o governo do Chissano, ao governo do Guebuza, ao governo do Nyusi, exceto a partir de 2019, quando o conflito se transformou numa guerra e de repente se descobriu que em Moçambique a polícia de choque tinha efetivos superiores às Forças Armadas moçambicanas. E que todas as formações que foram feitas, uma grande parte delas por portugueses, de comandos, forças especiais, se tinham perdido, porque não tiveram continuidade, porque os quartéis foram abandonados, porque não tinham logística, porque não tinham cuidado. E então as Forças Armadas moçambicanas só agora estão a ser reconstruídas. Denotam, portanto, as Forças Armadas denotam fragilidades logísticas e de meios de ação e detecção, aéreos e navais, escassez de tropas especiais e debilidades de comando estratégico e operacional e de inteligência militar. E são estes os pontos em que Moçambique necessita de apoio internacional, e necessita de apoio internacional anteontem. Não é ontem, nem é hoje, é anteontem. Ou seja, mais do que tropas no terreno, porque tropas no terreno só faz sentido, por exemplo, para defender o perímetro de operação de uma empresa petrolífera. Isso poderá fazer sentido. Se Moçambique chegar a acordo com o Ruanda para isso. Não estou a ver mais nenhum país a ser capaz de enviar forças militares para ali. A África do Sul não tem exército, a África do Sul é um desastre total e completo do ponto de vista militar. Aliás, foi humilhada quando tentou, em nome da SADC, intervir num conflito no Lesoto, ainda nos anos 90, e nenhum país da região aceita tropas sul-africanas no interior do seu território. Porém, tem alguma capacidade operacional do ponto de vista naval, tem vedetas no canal de Moçambique e tem alguma capacidade operacional que ainda lhe restou do tempo do apartheid, vamos ser claros, aéreo. Portanto, é possível que os sul-africanos possam dar algum apoio deste ponto de vista. Agora, do ponto de vista de comando operacional, de logística e de formação, nenhum país da SADC está capaz de fazer isto. Tem que ser, de facto, ou franceses, ou portugueses, ou outros países europeus ou norte-americanos. Neste momento, norte-americanos ainda não, mas portugueses estão neste momento a dar apoio em termos de formação de tropas especiais. Mas isto demora tempo. Agora, há uma questão muito interessante, que é o despovoamento do Nordeste. Poderá facilitar ações militares, porque nós só lá temos 150 a 100 mil habitantes. E poderá facilitar ações militares e levar a que se procurem resolver o problema da guerra com ações militares. Tomem atenção ao seguinte: a maior parte das guerras na história da humanidade foram resolvidas com um vencedor e um vencido. Não foram resolvidas por mediações. Não foram resolvidas porque de repente as pessoas ficaram amigas, encontraram uma maneira de viver conjuntamente. Não. 95% dos conflitos armados que existiram na história da humanidade, se não for mais do que isso, foram resolvidos com um a perder e outro a ganhar. E algumas das guerras hoje em África, aquelas que se resolveram, foram guerras que foram ganhas. Não foram guerras onde houve, digamos, uma paz podre, porque isso está a originar a permanência de contingentes armados militares externos para impedir o ressurgimento de conflitos. É por isso que, por exemplo, a ação francesa não é muito bem vista em África, porque, de facto, eles têm uma capacidade operacional e no terreno bastante grande, mas atuam sozinhos.
Ou seja, digamos, não existe uma capacidade operacional que fica nas mãos do próprio governo. Portanto, isto é um assunto em que não se pode dizer o culpado é o governo moçambicano, o culpado é a SADC, é uma questão que tem que ser, de facto, analisada de maneira muito séria. Mas a existência de ações militares, por tudo isto que eu acabo de dizer, implica apoio externo e colaboração com a Tanzânia. Sem se chegar a um acordo com a Tanzânia, o vizinho norte, a guerra a norte não acaba. Tal como a Guerra Armada de Libertação Nacional da Tanzânia contra o governo colonial português foi feita a partir da Tanzânia e muito pouco a partir da Zâmbia. E, aliás, as guerras de guerrilhas foram todas assim. A guerra de guerrilha no Vietnã foi feita a partir, digamos, de países amigos com fronteiras com o Vietnã, senão poderia haver a aniquilação local dos guerrilheiros. Não quer dizer que seja sempre assim, mas isto é importante, tomarmos em atenção quem são os vizinhos. Neste caso concreto, é fundamental chegar a bons termos com a Tanzânia e, além do mais, quaisquer ganhos futuros exigem, em paralelo, uma mudança de atuação do governo, no sentido de responder às necessidades da população e combater atitudes típicas de elites predatórias. E quais são as 5 conclusões que eu retiro de tudo aquilo que disse? Primeiro, a descoberta de gás não provocou a guerra, mas esta guerra condicionou os projetos em curso com maior notoriedade para o projeto da Afungi e da Total, que está paralisado. Segundo, o tráfico não está na origem da guerra, o tráfico de droga, mas degradou a governação. Os fluxos de heroína, cocaína, metanfetaminas, madeiras preciosas, marfim ou rubis decorrem em paralelo e beneficiam, para além dos traficantes, os seus cúmplices locais, entre os quais membros das elites privadas e públicas, interessadas num Estado frágil, mas não em guerra. Terceiro, o prolongamento da guerra pode mudar a sua natureza, pode mudar a natureza da guerra, como demonstra a experiência de conflitos financiados por recursos que podem ser transportáveis, como por exemplo a droga, ou recursos naturais transportáveis, como por exemplo os rubis, que pode levar à sua transformação em banditismo alimentado por recrutas locais e financiado por pilhagem de recursos e cobrança de taxas, incluindo a traficantes. Prova de que os traficantes estão muito atentos a isto é que o tráfico se tem estado a deslocar para o eixo na Cala Nampula. Quarto, a má governação e a maldição dos recursos não são inevitáveis. Dependerão da resolução da guerra e da mudança de atitudes das elites que controlam o país e que até agora têm lucrado com a manutenção de zonas de fragilidade e opacidade que lhes permitiu beneficiar de riquezas naturais e do contrabando de drogas e recursos valiosos e que se posicionaram para os negócios locais. E quinto e último, a guerra tem notoriedade geopolítica. Como eu disse, não é um caso só de Moçambique. Cerca de 30% do tráfego mundial de navios de tanques de combustível, mais de 50% do comércio externo da SADC, passam pelo canal de Moçambique, onde a França tem um posicionamento estratégico. E, por último, a decisão sobre se o gás é ou não é considerado um combustível fóssil de transição do carvão e do petróleo para energias renováveis ou energias limpas, e esta decisão vai ser tomada este ano, ou pensa-se que vai ser tomada este ano, é uma questão geoeconómica e geopolítica que afeta, mas transcende Moçambique total e completamente. Isto não tem sido muito discutido, mas é um facto. A ExxonMobil não está a investir em novos poços de gás em sítio nenhum, está a desinvestir. E todas as empresas petrolíferas e de gás se estão a transformar em nome. Por exemplo, a Total vai fazer esta semana, hoje acho eu, uma reunião de acionistas em que vai mudar o seu nome de Total para Total Energias. Todas as empresas de combustível e gás estão a mudar o nome para empresas de energia e são as primeiras a investir em energias renováveis. São aquelas que estão na ponta e estão à procura, de uma maneira mais rápida que possam, de mecanismos de captação de carbono e de mecanismos de captação de metano que sai quando se produz gás. Termino por aqui. Muito obrigado. Obrigada pela sua apresentação, professor Fernando. Falo por mim, mas conseguiu esclarecer muitas das dúvidas que tinha. Damos agora início ao período de esclarecimento de questões. Podem colocá-las diretamente ou através do bate-papo. Pedia que quem quisesse colocar diretamente pusesse a mão no ar de forma a coordenarmos melhor a ordem pela qual serão feitas as perguntas. Posso o Arthur Silva gostaria de falar. Vou ligar aqui a minha câmara, desde já muito obrigado, não sei se é a minha vez ou não, mas vou aproveitar, já que ninguém
Antes de mais, obrigado ao professor Fernando Cardoso. É sempre um prazer agora vê-lo, porque temos trocado e-mails, mas nunca nos vimos. Aquilo que eu vou aqui tentar dizer é só para complementar algo que o professor disse nesta brilhante apresentação. Para quem quiser ler um bocadinho mais, tratando-se desta comunidade, o professor escreveu um artigo no Observador que é também brilhante, mas claro, tendo aqui o próprio a esclarecer, é sempre fantástico. Aquilo que eu vou dizer, eu sou militar da Marinha ao serviço da NATO, portanto, aquilo que eu vou dizer não tem nada a ver nem com a Marinha, nem com a NATO. Portanto, vou falar apenas daquilo que é aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu tenho analisado deste conflito. Porque, de facto, já é um conflito, já não é uma crise. Já, na minha perspectiva, já está resolvido. Eu queria deixar também, além desta minha intervenção, uma pergunta ao professor, até porque estamos numa comunidade que eu, para mim, tenho como inspirador, que é os nossos jovens. O professor falou em tantas áreas que são importantes neste conflito, mas como em África, este grande continente, tem a questão demográfica. A questão demográfica, além das etnias, é bastante importante. Temos ali muitos jovens, e eu já lá vou chegar porque é que os jovens podem ser também um problema, numa das suas partes fez a sua intervenção. Porquê? Porque tem a parte que entra num ciclo vicioso do conflito. Não sei se estão a par ou não. O ciclo vicioso do conflito começa com a pobreza, em que se instala numa determinada área, neste caso ali, porque as pessoas estão a ser movimentadas, não têm forma de substituir. Não sei se já ouviram falar, inclusive nas notícias, que um dos factos é que, por exemplo, há muitos pescadores que deixam de conseguir pescar nas suas áreas ali em Moçambique e não se consegue, não têm a experiência nem a oportunidade agora de repente de passarem a ser agricultores, perderam as suas competências e trazer algo para casa. Portanto, precisam de dinheiro para alimentar os seus filhos, aumentar as suas famílias. Portanto, e esta juventude fica também vulnerável, aquilo que o professor disse, ao tráfico. E se nós tivéssemos de dar um prémio de inovação, um prémio mesmo Nobel de inovação, se calhar dávamos exatamente a estas redes criminosas. Só para vos dar um exemplo, isto não tem nada a ver com intelligence nem com coisas muito secretas. Como o professor disse, falou das movimentações dos tráficos. Só para ter um exemplo, os traficantes, mesmo depois do Covid, parece que estavam a antecipar e movimentaram muito do seu material a ser traficado, por exemplo, da América do Sul, para locais em que lhes possibilita fazer chegar, apesar de todas as restrições de fronteiras, o material à Europa. Portanto, estão a ver o que é que as cabeças, quando pensam mal, pensam verdadeiramente mal e conseguem os seus objetivos. E neste ciclo depois temos a questão do recrutamento, depois temos a violência e destruição e depois aquilo que o professor falou de alguma falta de credibilidade das Forças Armadas, das Forças de Segurança que os governos tiveram para estabelecer. O que acontece em outras partes é que depois, não havendo confiança na governação, não havendo confiança nos governos, dificilmente se consegue ter que a população vá atrás, vá ter medo. Ela prefere juntar-se a determinados grupos do que simplesmente para combater aqueles que batem, neste caso, podem ser mesmo as forças de segurança, e houve relatos, e que passou na nossa televisão em Portugal, que havia pessoas que estavam a ser atacadas nos ataques de possíveis forças de segurança. Portanto, a minha questão é, e falou tanto das questões das empresas, eu tenho também dentro da minha formação a questão académica de gestão de empresas. E como vocês sabem, existe um papel social das empresas. Falasse tanto na Total, da ExxonMobil, da Eni, tantas. Professor, onde é que vê que estas empresas, além da exploração de recursos, todas aquelas questões políticas, que de facto existe oportunidade para estas empresas apoiarem socialmente toda esta juventude, toda esta necessidade que neste momento a parte norte de Moçambique já sofre, para não falar do país inteiro, a parte norte do país. Não sei se fui claro com a minha pergunta, desde já muito obrigado por esta excelente participação. E só para terminar, eu acho que é brilhante
inspirador para mim ver que a nossa juventude, o nosso futuro, se interessa, independentemente de ciências médicas, se interessa por essas questões, e para mim é simplesmente tudo. Professor, se quiser responder agora, poderá proceder à resposta. Eu receio ter falado demais. Receio não, falei demais. De qualquer maneira, prazer em vê-lo online, ao vivo, Arthur. Relativamente à questão que coloca, deixe-me dizer-lhe que havia contratos bastante diversificados entre a Total e empresas moçambicanas. O problema é que a grande maioria dos trabalhadores especializados era estrangeiro, mas uma grande quantidade de trabalhadores era moçambicano. Tudo isso neste momento parou com a paralisação do projeto. Eu vou continuar dizendo o seguinte, que qualquer atuação de qualquer governo responsável é negociar este tipo de concessões, fazendo com que as empresas que vão ter grandes ganhos construam as infraestruturas sociais e consigam fazer o apoio do ponto de vista empresarial e do ponto de vista de emprego à população local e particularmente aos jovens. O que é que acontece? Acontece que, infelizmente, houve, digamos, uma degradação bastante grande da capacidade de governação e mesmo mais da capacidade de governação, da atitude de governação, no sentido em que o que nós vemos como donos, digamos, a terra em Moçambique não se vende do ponto de vista, não se vende, mas aluga-se a 50 anos, com os chamados boates, que são direitos que têm esse prazo de tempo, o que acontece é que os detentores desses direitos, os formadores dessas empresas, etc., quando nós vamos ver, são comerciantes locais que já estão envolvidos em todas estas atividades, ou são os dirigentes militares e políticos do regime. E, de facto, fica muito pouco para, vou dizer mais, fica muito pouco para as atividades tradicionais da própria população. O Duarte disse muito bem, uma grande parte das populações locais, particularmente costeiras, acabaram por ver negociadas as suas terras de cultivo e de pesca para, digamos, estas empresas, entre aspas, moçambicanas, que foram originadas pelo negócio futuro da produção de gás a partir de 2023 e de 2024, e que já não vai acontecer. Já agora aproveito para dizer o seguinte, que eu não disse. Há um aspecto que eu não falei e que é muito importante para, não tanto a guerra, mas para a estabilidade em Moçambique, e que tem a ver com a criminalidade no mar, que é, e Portugal aqui pode ter um papel importante, e o Duarte está num sítio bastante estratégico desse ponto de vista, que é a extensão da Operação Atalanta, da zona, ou então a criação de uma nova operação que envolve forças da União Europeia e que ajuda peço imensa desculpa, mas eu tenho duas salsichas cá em casa que são chamados dois cães e que agora a dona deles chegou e a dona deles agora subiu para as levar para baixo com grande regozijo da minha parte. De qualquer maneira, continuando, eu acho que Portugal e a Comissão Europeia podem ter um papel na resolução disto, tal como estão a procurar ter no Golfo da Guiné, numa das 4 principais zonas de confluência de tráfego marítimo, que é exatamente a zona do Canal de Moçambique. Era isto. Temos mais uma questão aqui que foi enviada no bate-papo. Na sua opinião, Portugal está a desempenhar um papel suficientemente ativo para a resolução deste conflito e de outros problemas que se vivem em Moçambique?
Eu acho que Portugal está a desempenhar o papel que pode desempenhar. Isto é, Portugal não vai, até porque a população portuguesa não compreenderia, não vai, mesmo que lhe seja pedido pelas autoridades moçambicanas, não vai enviar destacamentos de forças especiais para lutar, o que os ingleses chamam boots on the ground. Agora, Portugal tem uma cooperação com Moçambique muito antiga. A cooperação militar portuguesa é considerada pelos países com quem Portugal tem essa cooperação como de primeiro plano, como absolutamente de qualidade ótima. E Portugal enviou 63, ou está a enviar até um total de 63, numa primeira leva, membros das Forças Armadas, para ajudarem no campo da formação, do comando operacional e da logística das Forças Armadas moçambicanas. Agora, isto está o mesmo em menores números, estão a fazer os Estados Unidos da América, não podem fazer mais também, porque Moçambique é dado no Congresso norte-americano. O Congresso norte-americano não autoriza mais operações de apoio a Moçambique, porque Moçambique está na lista negra dos direitos humanos. Portanto, aqui o Congresso norte-americano tem muito peso neste aspecto, é uma coisa que nós normalmente se esquece de referir, mas este é o ponto. Claro que os norte-americanos fazem operações encobertas, todos nós sabemos, mas do ponto de vista oficial e formal têm alguns treinamentos de forças armadas, enfim, isto não é, ou seja, não é proibido, mas não podem dar mais apoio do que isto, por exemplo, não podem dar apoio letal. Mas Portugal está a fazer, do meu ponto de vista, aquilo que deve, e do ponto de vista diplomático, aquilo que Portugal, do meu ponto de vista, deve fazer é, junto aos países europeus, fazer esta discussão sobre a possibilidade de haver um envolvimento maior da União Europeia no sentido do controle da criminalidade no Canal de Moçambique, por um lado, e por outro lado também, infelizmente a sociedade civil portuguesa é muito fraca, e Moçambique, perdão, Portugal não tem meios financeiros, e para mim é uma grande pena que Portugal de facto não seja um dos principais promotores e financiadores da ajuda humanitária em Moçambique, porque não é. Muito obrigada, professor Fernando. Tendo em conta que estamos aqui no limite do tempo, damos por terminada esta palestra. Agradecemos a todos os que se juntaram a nós hoje. Esperemos que a palestra tenha sido do vosso agrado e que tenham visto todas as vossas questões esclarecidas. Desejo a todos um resto de boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite, peço desculpa, posso só perguntar uma coisa? Sim, sim. Eu ainda estou aqui. Já vi que sim, queria aproveitar. Muito obrigado pela apresentação. Eu segui em silêncio, mas segui com atenção e gostava de peço desculpa, não liguei o. Mas gostava só de perguntar se este vídeo vai estar disponível, a apresentação vai estar disponível para ser consultado posteriormente ou esta sessão não vai estar online? Esta sessão vai estar disponibilizada para os alunos da faculdade. No entanto, eu poderei enviar o link para o professor Fernando e ele depois poderá disponibilizar-se assim desejar. Meu caro Bruno, contacte comigo, que eu Assim farei. faço um PowerPoint também. Eu de vez em quando leio alguns Não é dos segredo. livros, Não é segredo. Claro. Mas até porque trabalho na área da cooperação e tudo mais, tinha bastante interesse, não em Moçambique, mas em Angola, tinha bastante interesse agora em conhecer melhor essa realidade e fui seguindo, mas é óbvio que é diferente olhando para a apresentação, tomando notas, pensando mais. Em todo caso, eu tenho seguido o que é produzido pela Fundação, portanto. Bom, enfim, falaremos. Muito obrigado, sim, muito obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Professor Fernando, se calhar ligue-lhe para falarmos um bocadinho. Até já. Então, Obrigada.